Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Bom, hoje eu gostaria de gravar esse vídeo sem um tema assim específico no campo ali dos recursos do cristão, como a gente vem fazendo, mas lembrar duas coisas importantes. A primeira é que nós podemos hoje nos unir, às 19h30 para fazer a vibração. E a segunda, eu acredito que seja muito importante, porque nós não vamos homenagear, porque ele não precisa disso, mas nós vamos nos ligar mais ainda à figura de Chico Xavier. Hoje fazem 110 anos do seu nascimento. E lembrar do Chico sempre é uma coisa agradável pela sua simplicidade, pela sua bondade. Então eu acho que hoje, além de executarmos esta importante tarefa das vibrações coletivas, nós também podemos adoçar as coisas, suavizar as coisas, simplificar as coisas, trazendo à mente essa figura que só de pensar nela a gente tem assim uma calma muito grande. Então é sobre isso que eu queria falar. E o que é que a gente podia trazer sobre Chico Xavier que já não foi escrito por alguém, que já não tenha sido reportado, que já não faça parte aí de algum trecho, de alguma palestra, É muito difícil, no que tange a Chico, trazer qualquer novidade. Então eu queria trazer uma experiência pessoal interessante. Num dos encontros de aliança que nós participamos, foi sugerida uma dinâmica, quando é que nós nos encontramos com Cristo? Quando é que, em que momento da nossa vida foi marcado e que nós possamos hoje dizer, olha, foi nesse momento que eu me encontrei com Cristo. E a gente acabou se dividindo em grupos e fazendo ali, tendo um espaço de mais de 60 minutos para refletir e trazer alguns apontamentos. E ali a gente ficou pensando na história dos grandes exemplos que a gente segue, dos grandes exemplos que a gente tem e que a sua história foi marcada pelo encontro com Cristo. Alguns no aspecto negativo e outros no aspecto positivo. Então a gente lembrou, por exemplo, o que é citado no nosso meio como modelo de discípulo, que é Paulo de Tarso. Então nós lembramos de Paulo. Paulo, às portas de Damasco, se encontrou com Cristo. Então, dificilmente, se ele for falar de Cristo como fala muitas vezes, não vai lembrar dessa marca na sua vida. Também falamos de Maria de Magdala. Até o Herculano Pires explora num texto muito bem aquele segundo que faz a diferença das últimas encarnações. Então, aquele segundo do encontro de Maria de Magdala com Jesus transformou completamente a sua vida. Falamos também nos outros aspectos de Emmanuel. Emmanuel, quando encarnado na figura do senador romano, se encontrou com Jesus, vergou os seus joelhos naturalmente, mas o orgulho romano acabou poder da raça, acabou falando mais alto, e nós sabemos pela sua história o quanto ele sofreu. Temos o exemplo de Pôncio Pilatos, que poderia ali ter feito a diferença, no entanto, hoje é o símbolo de lavar as mãos. E outros exemplos foram surgindo. E num dado momento, alguém lembrou o seguinte: vocês repararam que todos esses personagens que aqui nós citamos tiveram o seu encontro com Cristo, que marcou a vida deles de forma indelével, e foi retratado por Chico em alguma das páginas que ele psicografou? Então a gente relembrou isso e é uma grande verdade. Chico nos trouxe isso. Então, gente, essa reflexão para mim ficou muito válida. Eu não me lembrei naquele momento, pelo menos, de um ponto onde Jesus marcou minha vida de tal forma que foi aqui. Com certeza foi quando eu ingressei no Espiritismo e meus 16 para 17 anos, foi o primeiro contato que eu tive com o Espiritismo, então foi ali que marcou. Não, ou nas atividades que sempre que a gente pensa da evangelização infantil, ficamos lá mais de 10 anos trabalhando com as crianças, não, foi ali que eu encontrei Jesus, ou quando fiz a escola de aprendiz evangélico, não seria, pelo menos no meu sentimento, não seria esses pontos ou um específico.
mas eu tenho certeza que eu me encontro com Cristo toda vez que leio uma obra psicografada pelo Chico, independente do autor espiritual. Então o Chico, para mim, ele foi isso, um exemplo, né, de reportagem, de conexão com figuras que se encontraram com Cristo. E ele indiscutivelmente marcou a sua vida por um exemplo constante de encontros com Jesus. Então eu queria gravar esse vídeo justamente para isso, para lembrar, como lembrei hoje, da importância do Chico Xavier no campo do sentimento. Então não é um apelo mental, não é um ler com os olhos, que a gente vai ver ali a vida de Paulo, de Maria, de Pôncio Pilato ou de qualquer um dessas pessoas retratadas pelo Chico, mas sim nós nos encontrarmos com Jesus através das suas páginas tão simples, tão esclarecedoras e tão cheias de sentimentos. Então vibremos muito hoje, como eu já disse, não homenageando porque ele não precisa, mas nos fortalecendo, porque entrar em contato com o Chico é se fortalecer. Que Jesus nos abençoe.